Diga assim antes de sentar: a minha casa é firmada na rocha, que é Cristo Jesus. Amém. Pode sentar agora. Amém? Essa palavra que Deus tocou no meu coração, para mim está ministrando sobre vocês, sobre o Shabat. Shabat é aonde Jesus deixou para nós entrarmos no Shabat. O que é o Shabat? Virou sexta-feira, após o sol se pôr, já é sábado, né? Estou a olhar em Israel para tudo. E a nação mais próspera que tem. Quem é o povo mais próspero? Judeu. Não estou pregando judaísmo, mas Jesus diz assim: eu sou o dono do sábado. Não é que você não possa fazer nada, mas Shabat é o momento de você, na sexta-feira, sair com a sua família, falar com seus filhos, orientar ele, estar um momento mais junto com eles, né? Então, esse é o Shabat que nós devemos ter, não o Shabat religioso. Eles, por exemplo, o judeu, eles vão lá, eles não fazem nada, eles vão para um hotel, todos vão para um hotel e não fazem nada, eles não botam o dedo no botão do elevador para descer. É um troço, isso chama-se religiosidade, e Jesus não trouxe isso. Shabat é você estar com a sua família, é você ter um momento, até Deus descansou no sétimo dia, é você estar com a sua família, ver como é que eles estão, porque segunda, terça, quarta, quinta e até sexta, o Shabat, você está trabalhando, e às vezes você não tem tempo para a sua família, você não sabe o que a sua esposa está precisando, ou seu marido, ou seus filhos. Então, o Shabat é você entrar na presença do Senhor. E todo sacerdote, ele precisa viver o correto, ele tem que ter uma vida modelo, ele tem que ser padrão, né? Ser harmonioso, formoso, saudável nas suas atitudes. Quando ele tem essas qualidades, ele tem uma excelente esposa, ele tem excelentes filhos, os filhos não vão procurar droga, não vai procurar prostituição, bebedeira, onde a gente vê, né, a destruição. Eu mesmo, meu pai era milionário, e eu com 12 anos já bebia cachaça e assim fiquei. Ou resumindo, hepatose 1.4. Estava morto quando Jesus me achou. Então, nós precisamos cuidar. Hoje meus filhos nem sentem cheiro disso, mas eles têm uma cultura diferente, uma cultura do céu, uma cultura bíblica, porque Deus deixou tudo ajeitado na palavra dele. Então, nós precisamos desejar ter essa casa. Olha só, Mateus 7, versículo 24 a 25, você vai estar acompanhando aqui no Data Show, na palavra. A Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, você está ouvindo a palavra de Deus, né? Todo aqueles que ouve a minha palavra e pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu as chuvas, quer dizer, veio problema, veio briga, né? Transbordaram os rios, veio doença, né? Sopraram os ventos, veio discórdia, e deram um grande ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque for edificado sobre a rocha. Nós sabemos que a rocha é Jesus. Versículo 25, e caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha, foi edificado sobre a palavra de Deus. Quer ver uma coisa? Versículo 26, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Caiu a chuva, aí veio o divórcio, vem a briga, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram grande ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. E aí é filho revoltado, a gente sabe o que acontece em um casal quando se separa. Porém, no versículo 28, essa palavra do Sermão do Monte aqui, veja que o povo sentiu maravilhado com essa cutucada, com esse confronto que Jesus deu. Olha só, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então Deus ele trouxe uma palavra para nós, para que nós venhamos ter equilíbrio aqui nessa terra. Portanto, o texto nos ensina que há famílias que estão firmadas na rocha e há famílias que estão firmadas na areia, né? Isso quer dizer que há sacerdotes que são prudentes e existem sacerdotes que são imprudentes, né? Então, o que Jesus está falando aqui? Que era de uma estrutura de gente.
E essa estrutura de gente tem dentro da igreja, está lá no mundo, lá fora, tem em todos os lugares, mas é a estrutura de rocha e a estrutura de areia. Tem pessoas que sabem, você pode brigar com ele sabe ter o equilíbrio. Ele sabe que a nossa briga não é contra sangue e carne, mas contra principados e potestades, dominadores desse mundo tenebroso. Não adianta eu brigar com as pessoas. Talvez você esteja se perguntando, apóstolo, então quem tem estrutura de areia, como pode se transformar em rocha? Pode, né? Eu quero que você note que Jesus estava dando aqui exatamente esse ensinamento, né, no Sermão do Monte, para mostrar hoje, mostrar a nós também, e as gerações vindouras, se ele não vier, né, que é possível ter uma estrutura de rocha e sair da estrutura de areia. É possível? Sim, né? E nos dias de hoje, nós sabemos que existem muitas famílias que têm a aparência de rocha, mas que foram edificadas sobre areia, né? Tu pergunta para ele, tu tem Deus? Não, eu tenho Deus do meu jeito. A Bíblia diz, Jesus diz assim, congregai. Nós só somos igreja quando estamos congregando, caso contrário, nós não temos. E está dentro da Bíblia, está dentro da palavra dele. Por isso que querem tirar a Bíblia de circulação. Sempre foi assim, desde a época, desde a época de Jesus, já queriam tirar a palavra dele, a palavra de Jesus. Porém, isso não quer dizer que nós, quando temos estrutura de areia, não podemos nos transformar em rocha. Podemos sim. Você sabe o que é feito o cristal? Quem é que sabe? É feito da areia, né? Se eu pegar um copo de areia aqui assim, botar dentro de um copo e olhar, eu não vou enxergar nada, vou enxergar areia. Mas uma areia, quando ela atinge 8.000 volts nela, ela se transforma em cristal. E aí ela já fica transparente. Ou seja, de areia se transforma em rocha. E é isso que Deus está falando. Porque Jesus disse, eu sou o fogo consumidor. É isso aí. Eu sou o fogo. O Espírito Santo é o fogo. Então o Espírito Santo, quando vem sobre nós, ele transforma essas debilidades nossas em rocha. Amém? E nós começamos a mudar a nossa vida. Então, Jesus estava dando essa dica de que ele pode fazer da areia uma rocha e que bastava apenas as pessoas quererem. Olha o versículo 24 para vocês verem. A Bíblia diz assim, todo aquele, pois, que ouve essas minhas e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. O que é a oração do Pai Nosso? Toda a igreja sabe, todas as religiões sabem. Pai nosso que estais, santificado seja o teu, venha a nós o teu reino. Que reino é esse? É um reino de paz, é um reino de rocha, é um reino de fogo do Espírito, para botar você a caminhar nos caminhos do Senhor e ter equilíbrio. Se eu fiz a minha aliança, o diabo vai me tentar para mim quebrar a minha aliança. Mas se ele vê que você tem a estrutura de rocha, ele nem te libera, ele sai. Então, todo aquele que ouve essas minhas palavras e pratica. Apóstolo, mas eu leio a Bíblia e não entendo. Se você buscar a unção do Espírito Santo, você vai começar a achar essas pérolas aí, que nem você está vendo aí. Portanto, toda areia, ela pode ser transformada em rocha. Por isso, se eu pegar areia, como eu disse, e colocar num vaso grande, transparente, botar ali, eu já não enxergo mais nada. Mas se vier o fogo de mais de 8.000 volts ali, ela transforma em um cristal e ela fica transparente. Portanto, Deus hoje, Ele quer fazer das suas áreas, se porventura tiver alguma areia, Ele quer transformar em rocha. Se você recebe, faz alguma coisa para Ele, porque porque Ele é fiel e justo, porque quando vem a palavra sobre nós, nós não somos ignorantes. Oséias fala, meu povo perece. Quem é o meu povo? É todo aquele que diz que tem Deus. Meu povo perece por falta do conhecimento. Então, quando a gente bota a palavra, você começa a ler a palavra, você começa a identificar os problemas seus, né? E eu faço uma pergunta, mas como que essa transformação pode acontecer? Deus vai colocar esse fogo do Espírito na sua vida, querido. Quando nós começamos a receber da palavra de Deus, o fogo dele começa a nos incomodar, tu está errado nisso, e você começa a sair dos caminhos tortos e ir para os caminhos retos. Por isso, Jesus nos deixou
o poder, Atos 1, eu acho que eu não botei essa referência, Atos 1, 8, a Bíblia diz assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minha testemunha. Né? Então recebereis poder. Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Atos 1:8 fala sobre isso, está aí, ó. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minha testemunha. Que testemunha é essa? Que Jesus mudou minha vida, que Jesus fez isso, que Jesus faz. A gente sabe que faz, né? Então nós precisamos buscar um entendimento, porque às vezes a gente ora por uma pessoa e Deus cura na hora. Tem outras vezes que não cura, leva um tempo a mais, tem outras vezes que prolonga. Por quê? Não sei, é Ele que faz. Mas cabe a nós orarmos, cabe a nós sermos estrutura de rocha, homem prudente, mulher prudente, para que venha desenrolar a nossa vida aqui na terra. Então a nossa casa, ela tem que ser um memorial de referência, né? O que é um memorial? Para você entender melhor, quando fazemos a ceia do Senhor, nós fazemos em memória de Jesus, né? Jesus diz lá em 1 Coríntios 11, diz assim, que nós devemos fazer em memória dele, o que ele vai voltar, mas o que ele fez? Ele morreu na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, nossas transgressões, né? Tudo foi encravado na cruz do Calvário. Então quando nós fazemos a ceia do Senhor, o que é? É para estar em memória do que ele fez por nós. E ele vai voltar para buscar a sua igreja, né? 1 Coríntios 11, 24 fala isso, né? Então, a Bíblia diz, olha lá, ó, tendo dado graças, isso aqui Paulo falando, tendo dado graças, partiu e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Então, a memória é um memorial. Tem pessoas que não gostam de voltar para casa no fim da tarde, porque tem um memorial ruim, tanto homem como mulher. E a nossa casa tem que ter estrutura de rocha. Jesus tem que estar lá. Você tem que sentir prazer de ir para a sua casa. Ver seus filhos. Porque precisamos criar um memorial de que Cristo está conduzindo a nossa vida. Por isso, a nossa casa tem que ser o memorial, né? Como Cristo deseja que seja. Portanto, querido, se nós edificarmos a nossa casa em Cristo, né, na rocha, a palavra, edificados também pela palavra, a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade e a verdade vos, se o Filho do homem vos libertar, verdadeiramente seremos livres, né? Então, quando Ele nos liberta, eu creio que a sua vida irá cumprir o que Ele deixou aqui, a palavra, amém? Por exemplo, qualquer coisa que você compra uma televisão, vem um manual, não vem? Se você ler direitinho, funciona direitinho. Um carro que compra, vem um manual. Se olhar direitinho, né, começa a descobrir aqueles negócios, vem um manual, ali está ali. O homem tem um manual, a Bíblia. Se você souber aquele manual, você funciona direitinho e pode ter certeza que as coisas andam, né? Se nós olharmos Isaías, o profeta Isaías 65, 21 a 22, diz assim, eles edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto, não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, está falando de dinheiro, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, e os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Ou seja, Deus começa a encaminhar tudo para você. Ele começa aqui, edificarão casas. Você não vai estar alugando casa, você vai ter a sua própria casa, né? Que mais? Plantarão para que os outros comam, porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, né? E os meus eleitos, aquele que confia, aquele que sabe que Deus vai fazer, né? Esses desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Aonde você botar as mãos, vai haver prosperidade. Pode ter certeza. E se tiver que dar um pouquinho, mas não te preocupa não. Deus é que vai te prosperar. A Bíblia fala aqui. Então, os meus eleitos. Por isso que precisamos estar na presença de Deus. Amém? Os nômades espirituais, eu sempre falo isso. Os nômades espirituais, eles não conseguem fixar sua casa. Tem pessoas que vai numa igreja, vai noutra, ele não consegue fixar numa igreja. Não desfruta daquilo que nós começamos a aprender do Senhor. Então, o nômade espiritual,
eles vão de igreja em igreja, né? Eles não ouvem a voz do seu pastor, que a Bíblia diz, ouça a voz do seu pastor, e a Bíblia diz, o Senhor é o nosso pastor. Então, nós temos que olhar na palavra do Senhor, o que o nosso pastor está falando para o rebanho dele. Então, o nômade espiritual, eles não praticam a palavra de Deus, eles não dão o seguimento no seu chamado, e Jesus fala sobre isso lá no versículo 26, 27, ele diz assim, olha lá, e todo aquele que ouve as minhas palavras e não, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre areia. Primeira coisa que vem, não aguento mais essa mulher, é muito chata, vou me separar, ou vice-versa, né? Meu filho também não presta, aquilo não deu ruim, e daí já começa, que puxou por o teu lado, e aí o diabo sabe como entrar e brigar, né? Caiu chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram grande ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Por que Jesus está dizendo isso na palavra dele? Porque toda casa, como eu falei, é um memorial. Ou ela tem uma memória boa, ou ela tem uma memória ruim. Amém? Mas para que serve o memorial? O memorial serve para você ativar a sua memória, as suas lembranças, as marcas da sua família. Amém? Por exemplo, estou falando a minha família, enquanto meu pai estava em casa, era uma maravilha. Quando ele começou a buscar coisas fora, mulherada fora, o que aconteceu? Desabou a casa. Somos em 8 irmãos, quase todos separados. Por quê? Foi desabando, foi uma nuvem. Ou seja, a memória que tinha, o pai era bom, rico, dava carro zero para nós, tudo. Mas isso não compra, dinheiro não compra alegria, não compra felicidade, não compra equilíbrio, não compra. Dinheiro é bom porque Deus te dá, tudo nós dependemos de dinheiro, tudo. Tu acorda de manhã, tu já acendeu a luz, já precisa do dinheiro para pagar a luz, tudo. Água, sabonete, tudo. Então, Deus te dá, Ele diz assim, eu sou o dono do ouro e da prata. Então, Ele não vai deixar te faltar. Pode ver, pessoas que chegam sem nada, de repente, começam a abrir a vida dela. Começa a arrumar emprego, começa a ser equilibrado, começa a construir a sua casa sobre a rocha, que é a palavra de Deus, e a vida das pessoas começa a mudar. Né? Uns levam um tempo, outros levam mais rápido, mas o memorial que nós temos que ter é que Jesus morreu na cruz e Ele tem o melhor para nós. Ele disse assim, quando Ele morreu, o que Ele disse? Eu tenho vida e vida em abundância. E por que nós não podemos usufruir dessa abundância? Tem muitos que confundem humildade com simplicidade. Eu conheço gente riquíssima, numa humildade assim que tinha o pastor Miguel, né? Não tinha coisa igual. Milionário. Então são pessoas que a gente não pode confundir as coisas. Deus tem o melhor para você, se você construir a sua casa sobre a rocha, né? Então, essas marcas espirituais não podem ter marcas humanistas, porque o humanista, ele confunde tudo. Amém? Ele começa a humanizar tudo, não, as coisas não são assim, e aí vira aquela complicação. Note que certas situações da nossa vida, nós até podemos receber ajuda, né, de pessoas, alguém que pode nos levar, a nossa família, a receber orientações, né, firme, porém, toda e qualquer orientação humana não muda. Se tu buscar as coisas espirituais e a palavra de Deus, as coisas mudam. Lógico que Deus vai usar sempre o ser humano. Ele sempre vai usar uma pessoa. Deus não transmite nenhum milagre dele sem usar o ser humano. Até os milagres para Deus liberar, Deus vai usar do sacerdote para ele liberar ou não. Então nós precisamos cuidar, porque somos edificados sobre a areia, quando nós não cremos em Deus. Por que Deus é assim comigo? Por que as coisas acontecem lá em casa? Por que a minha mulher não é assim? Por que o meu marido não é assim? Por que meus filhos não é assim? Nós começamos com os porquês da vida. Por que a tua casa está sobre a areia? Busca a Bíblia, busca o Deus da Bíblia. Eu quero ver se Deus não muda a tua estrutura. Muda tudo. Então,
Eu estou dizendo aqui que existem pessoas, né, que elas não sejam boas, mas existem coisas na nossa família, existem coisas dentro da igreja, existem coisas dentro da nossa casa, existem coisas em nós mesmos que é só o mundo espiritual para mudar. Amém? É só, eu não podia nem ver crente, eu me arrepiava. Onde é que fui curado? Um crente no meio da rua, bêbado, drogado. Um crente botou a mão no meu peito e disse assim: quem vos fala é o Deus vivo. Nunca mais vai beber, nunca mais vai fumar, nunca mais. Ih, meu Deus do céu. Ele diz assim: tenho grandes quadradinhos para ti, que eu sou dono do loteamento Monte Sinai em Anápolis, e você tem a opção em me servir ou continuar desse jeito. Você está indo matar uma pessoa e depois vai se matar. Olha que coisa tremenda. A mulher não precisou acender vela, não precisou fazer nada. Ela botou a mão em mim e botou o endereço dela no meu bolso. Está aqui o meu endereço. Quer dizer, opção nossa de querer botar a casa na rocha ou continuar na areia. Está entendendo? Diga amém. Então, nós precisamos saber que quando nós buscamos, Deus nos usa. Deus quer usar a vida de cada um de vocês. Eu não sou diferente de vocês, mas Deus quer usar a vida de cada um. Eu resolvi deixar Deus me usar, e Deus me usa. Então, Deus quer usar a vida de cada um para mudar. Só Jesus pode fazer essa mudança na nossa vida. Por isso, tenha certeza que Jesus pode resolver qualquer crise, qualquer problema que está na sua vida. Seja qual for, Deus muda. Amém? Busca e no tempo certo Ele muda. Porém, se Deus entrou na sua história e não resolveu o seu problema, sabe que foi porque você não deixou Ele completar a obra ainda. Porque se você persistir, a obra é completa. Amém? A Bíblia diz assim: eu sou fiel para cumprir. Amém? Então nós estamos vivendo, querido, em uma geração que é uma geração incrédula. Está sendo usado pelo inimigo. Uma geração que não acredita. Eles querem ter Deus na casa deles, da maneira deles. E se nós olharmos Hebreus 3, olha só. Hebreus 3, versículo 12 a 15... a palavra nos fala sobre a incredulidade, né? A Bíblia diz assim: olha só como é que ele chega, ele já fala: tendo cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Olha como é que a mulher me ganhou. Quem vos fala é o Deus vivo. Por quê? Porque eu trabalhava incorporado no centro espírita. Olha como é que é a coisa. Quem vos fala é o Deus vivo. Não tremeu, não fez nada. Coisa tremenda. Olha aqui a palavra. De incredulidade, vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, o que ele diz? Exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama... Está vendo uma palavra para hoje? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardemos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Deus prova o nosso coração. Claro que prova. Deus bota situações na tua vida para ver se tu vai fazer errado, que daí entra lá no pecado. Abriu o pecado, o diabo entra. E daí você abriu a legalidade para ele te trazer tristeza, angústia, opressão. Pode ser na tua vida espiritual, pode ser na sentimental, na financeira ou na familiar. São as 4 áreas do ser humano. Portanto, como cristão, querido, mesmo, precisamos conhecer a palavra. Precisamos vigiar. O que a Bíblia diz? Vigiar e... O que é primeiro? Vigiar. Não adianta eu orar, não adianta fazer nada se eu não vigiar minhas atitudes. Né? Botar sobre a rocha. Porque não é que nós não somos intocáveis, nós somos... O inimigo, se você abrir a brecha, ele te toca. O inimigo, se não vigiarmos, ele nos derruba. Tem pessoas que não se deixam ser discipulada, se acham melhor do que os outros, né? Acha até melhor que o pastor, melhor que o seu líder, melhor que o seu discipulador. Em Hebreus 13, versículos 7 a 8, ele diz assim, olha só: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Então tem que ser um pastor de fé. Atendendo para que a sua maneira de viver, se tem caráter ou não, como é que ele é com a sua família, como é que ele trata as pessoas, tudo a gente tem que analisar. Versículo 8, Jesus Cristo é o mesmo
ontem, hoje e eternamente. Então, a palavra não nos deixa enganar. É muito fácil nós entrarmos e sermos enganados como ovelha. Mas se o Espírito Santo estiver com você, o Espírito Santo não te deixa. Amém? Você até pode dar corda, mas Deus não deixa. Então, tem cristão que não se deixa ser tocado em nenhuma área da sua vida, ou seja, não é que Deus não faça, é porque a pessoa que barrou. Quando aquela mulher disse aquilo para mim, eu poderia ter dito, não, não quero, vou continuar assim. Eu já não estava mais aqui. Amém? Então, pessoas, nós sabemos que a maioria das curas que a pessoa precisa, tanto espiritual, sentimental, financeira, familiar, 80%, hoje está provado cientificamente, 80% é espiritual. 20% só é porque já entrou e machucou a carne da pessoa. João 10,10 diz, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, matar, ele vem para te desequilibrar no relacionamento, ou financeiramente, ou qualquer área. Matar. Então, quando ele mata a vida espiritual tua, você não quer mais saber, não, você se ira contra Deus. Ele já conseguiu ter êxito. Roubar o que? É a tua alma. A nossa alma, que é a nossa mente, emoções e vontade, ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno. E o corpo? O que é o nosso corpo? O corpo recebe tudo que a alma manda. O nosso corpo, do pó veio, do pó volta. Como é que ele destrói o corpo? É com câncer, é com tumor, é com bebida, é com... A gente sabe disso. Matar, roubar e destruir. E aí fala Deus, bote a tua estrutura na rocha. Não é tremendo? Então, existem pessoas, né, muitos, né, que não querem resolver os seus problemas. E 80% é espiritual, e isso faz com que o versículo 27 se cumpra na vida dessas pessoas, na família dela, que diz assim, caiu a chuva, né, os problemas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram grande ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Lembrando que nós somos a casa do Espírito Santo. Somos de Deus, ou temos ou não temos. Então, o que Jesus está nos mostrando é que se nós observarmos bem a família de pessoas que agem assim, são famílias que estão sobre a areia. Mas não é que Deus não te deu a oportunidade de você mudar. Deus deu a oportunidade. O milagre acontece quando nós temos entendimento. Quando nós buscamos, aí Deus começa a mudar. Tudo por quê? Porque Deus tem chamado a muitos, mas Ele não quer, muitos não querem ser mudados. Por isso que a Bíblia diz assim, muitos são chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque Deus te chama, vamos para a igreja, vamos orar, vamos lá. O que custa nós tirar uma hora para Deus? Olha só, o dia tem quantas horas? 24, né? 12 horas para te dormir, 12 horas para você fazer o que tu quiser. É ou não é? Dessas 12 horas para você fazer o que você quiser, tem 8 horas que é para você trabalhar. Certo? Sim ou não? 4 horas te sobra para você fazer o que você quiser. Ou seja, nós temos que dar 10% de tudo para Deus. Tudo. O que custa tu dar 40 minutos de oração em prol da sua família, da sua vida, da sua empresa, de tudo que precisa? Está entendendo? Eu nem estou botando as 24 horas. Eu estou botando o que sobra. Mas nós não fizemos. Nós não tiramos tempo para vir para a igreja e queremos que as coisas aconteçam. Só viemos quando desaba, quando vem os rios, quando as coisas acontecem. Quando vem o ímpeto contra a nossa casa. É ou não é? Infelizmente tem sido assim. Olha, o apóstolo Paulo fala algo interessante e nos adverte aqui sobre a cegueira espiritual. Está lá em Romanos 12, olha só. Rogo, pois, irmão, o que é rogo? Ele clama, acorda. Rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo com sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto, que você está pensando o que eu estou falando. Você está raciocinando, sim ou não? Culto racional. E não vos conformei com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus para a sua vida. Não é tremendo? Então Deus nós nunca vamos poder chegar diante de Deus, o Senhor não me ajudou, o Senhor não veio, não, você não me buscou.
Você não me deu 40 minutos, que seja, 20 minutos, sei lá, quanto você quer dar para o Senhor. Portanto, a palavra é clara, essas pessoas deixam de ver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, que é para eles serem edificados na rocha. É ou não é? Às vezes, Deus quer te dar uma Ferrari e tu está andando de fusquinha, né, Eduardo? Está andando de fusquinha, por quê? Porque tu não quis experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós precisamos buscar sempre do Senhor. Portanto, quem pratica a palavra de Deus, quem constrói a sua casa sobre a rocha, é como se Deus nos desse uma semente, e Ele mesmo diz, plante que eu rego essa semente, e essa semente vai dar frutos. E nós sabemos que dá 30, 60 e a 100 por um, se você recebe, faz alguma coisa, porque é a palavra do Senhor, não é minha, é Deus. Então precisamos vigiar o nosso testemunho, para não precisar ficar com desculpas esfarrapadas, precisamos vigiar para não ficar com a consciência pesada, trazendo peso espiritual. Pode ver, irmão, vai para a igreja, hoje não vou, eu estou cansado. Olha que uma hora precisa. Uma hora precisa. Eu sempre estou na presença de Deus. E um dia eu estava lá em Brasília, tinha uns 2.000 apóstolos, estava falando nisso, milhões, chegaram e diziam assim, vou te livrar da morte. Vou te livrar da morte porque você pecou contra o templo, 122 quilos. Foi dia 23 de agosto, dia 30 de outubro, estou pregando e me deu um infarto. Eu sabia que não ia morrer. E o meu coração atingiu 70%. Olha como Deus é bom. Edificar sua casa sobre rocha. Rocha. Passei para o vale, mas estou aqui. Então nós precisamos cuidar que a realidade nossa precisa ser mudada, né? Precisamos buscar, porque através da vida do sacerdote, da sacerdotisa, tem a descendência. O que vai ser dos nossos filhos, se você não plantar? Né? Meu pai procurou dinheiro, e nós procuramos o mundo. No fim da vida dele, ele pediu perdão porque teve um encontro com Jesus. Me perdoa, meu filho, porque eu não fui o pai que vocês deviam ser. Mas já não andava? Já não cagava? Está tudo virado. Adianta isso, uma vida assim? Ele diz assim, hoje eu vejo que não valeu nada a pena. Poderia ter sido tudo equilibrado e Deus poderia ter deixado ele rico, mas acrescentasse a palavra sobre as nossas vidas. Está entendendo? Então Deus pega o que não presta e faz prestar, porque através do testemunho a gente começa a levar as pessoas a refletir, como Paulo diz, que nós precisamos prestar um culto racional, com entendimento à palavra de Deus. Então, nesse tempo em que eu mexo no reino do Espírito, no qual eu fui levado por Deus a desenvolver o chamado dele, né? Faz 22 anos que faço isso. Deus, eu vejo milagres em cima de milagres. Aquele que persevera, recebe. Nunca, eu só vi as coisas não acontecerem quando a pessoa desiste. Aí acontece, né? O caos vir. A Bíblia diz assim lá, o apóstolo Paulo orientando o seu discípulo, como eu estou orientando você, Paulo aqui estava orientando o seu discípulo em 1 Timóteo 5, versículo 8, a Bíblia diz assim, olha lá. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria, tem negado a... O que ele diz aqui? É pior que os infiéis. Então, se eu não levar a palavra de Deus, eu ensinar meus filhos, lá em casa, no almoço, na janta, no café, no almoço e janta, se ora. Agradecer a Deus. Deus tem o melhor para nós. Agradeça. Aonde o nome Jesus é pronunciado, o diabo não gosta. Amém? Está entendendo? Aonde você chamar Jesus, não vai. A Bíblia diz em Apocalipse 21, diz assim, eis que estou à porta aí, se você deixar entrar, eu vou entrar e vou cear com você. Está na Bíblia. Então, o que é isso? Quando eu chamo à existência o nome de Jesus, as coisas começam a equilibrar, não sai briga no do almoço, as coisas mudam, porque ele se faz presente.
e o sobrenatural acontece. Então nós precisamos cuidar. E Paulo aqui orienta, ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente da sua própria casa, tem negado a fé. E a Bíblia também diz assim, sem fé é impossível agradar. Todo mundo acredita num Deus, mas existe o Deus morto e existe o Deus vivo. Existe o Deus da Bíblia e o outro Deus que usam a Bíblia, mas não sabe o que está na Bíblia. Né? Então, aquele que não cuida da sua casa, né, poderá cuidar da casa do Senhor? Poderá cuidar da sua própria casa? Nós precisamos buscar uma casa nossa espiritual, buscar o equilíbrio em Cristo Jesus. Amém? E Deus quer que você seja um homem prudente, quer que seja as mulheres prudentes, né? E tenha a sua família firmada na rocha. Não existe um ser humano que se deixou ser usado por Deus que não mudou a sua vida. Por isso, eu me lembro quando eu era do mundão, ainda dizia, tudo é ex. Ele é ex-assassino, né? Mas porque Deus veio para o pecador. Era ex-bandido, ex-assassino, ex-não sei, ex. Mas é para esses que Deus veio. É para nós. Porque nós não somos melhor do que ninguém. Pecado é pecado. Amém? Então, se praticarmos a palavra de Deus, Deus vai mudar a nossa vida, começa a trazer paz de espírito, tudo começa a mudar. E isso não quer dizer que não venha cair a chuva, não venha transbordar os rios, soprar os ventos e dar o ímpeto contra aquela casa. A diferença é que essa casa não será abalada. Essa é a diferença que Jesus fala aqui. Amém? Agora, precisamos saber que Deus só faz cura nos lugares de referência, aonde tem um memorial. Entendeu? Memorial. Ore na sua casa pela manhã, ore ao meio-dia, ore à noite, ore a hora que você estiver em casa, e você vai ver que você vai trazer a memória de Deus, que você é filho, que você quer uma mudança, e as coisas começam a acontecer na sua vida. Amém? Você tem sido referência na sua casa para os seus filhos? Para quem entra na sua casa, você tem sido referência? As pessoas sentem a paz lá dentro? Né? Tudo, os céus da nossa casa, quem muda é nós. Tem céus de casa que é só briga, grito, doença, é doente. E tem céus de casa que tu chega e tu sente a presença de Deus na hora. Por quê? Porque está guardado, está protegido. Né? Então, a cura que precisamos, ela tem que acontecer primeiro na memória nossa. Quando a memória nossa é curada, eu crio um memorial de Cristo, aonde eu estiver, na minha empresa, onde eu estiver. Amém? Ou seja, esse memorial chama-se casa saudável, casa da presença do Espírito Santo, casa de oração, aonde que Deus, ele se sente à vontade em fazer os milagres dele. Então, devemos ouvir, ver e ser obediente e respeitar a palavra de Deus e não deixar as orientações de Jesus ir para o ralo, querido. Não adianta eu venho para a igreja, oro, busco, é você virar a esquina ali, se você não vigiar, você briga. É ou não é? Sim ou não? Principalmente dia de ceia. É virar a esquina, vamos para lá, não, já dá a discussão, já começa. Então nunca faz a minha vontade, né? Ceda. Seja instrumento de Deus. Amém, querido? Guarde isso. O marido nunca conseguirá ser igual à sua esposa e nem a sua esposa conseguirá ser igual ao seu esposo. Nunca, 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 nunca. Nós não podemos fazer comparações ou pensar que o problema está apenas no outro, porque isso não é verdade. Ou somos, a Bíblia diz assim, que nós precisamos ser o provedor da paz. Amém? Então, precisamos procurar o equilíbrio sempre, buscar essa presença, ser rocha. Pense um pouco, se o problema é o cônjuge, né, se o problema estão somente nele, né, porque Deus manda que nós venhamos firmar nossa casa sobre a rocha, então já entra mulher e marido aí. Se o nosso problema é a nossa esposa ou é o seu marido, por que você casou com ele? Por que antes você se dava bem e agora não se dá mais? Já pensou nisso? Por causa que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Aí ele traz contenda. Então, quando você não está vigiando, o sobrenatural demoníaco entra na sua casa. Mas se a minha casa, eu todo dia
convidar Jesus. Jesus, vem para minha casa, traga a paz aqui. O troço pode estar pegando fogo, traga a paz, Senhor. E fazer a minha oração, o diabo vai bater em retirada. Amém? Pode ter certeza disso. Então, quando... tem até um ditado, no namoro tudo é perfume, depois vem a morrinha, mas não é, é por causa do inimigo, o inimigo que entra e destrói, né? Então Deus quer que o seu povo abra o entendimento de que jamais devemos desistir da família, jamais devemos desistir da aliança que um dia fizemos, precisamos lutar para construir a nossa casa sobre rocha, amém? É a luta. Então, o problema hoje é que muitas pessoas entram no humanismo, né, e desistem da família. E o que está faltando? Cumplicidade de ambos, os dois, não é só um ceder, é os dois. E o que traz isso? A palavra de Deus. Quando vem para a igreja, sempre é confrontado. Eu me lembro que uma vez eu estava dando estava ministrando uma palavra na rede de casais, e o troço estava pegando, eu estava mostrando, aí de repente a mulher fazia assim, tá vendo? É para ti. Tá vendo? Oh, aí de repente eu virei, né, e comecei a mostrar o lado da mulher, aí ele, tá vendo? Então, tem que haver equilíbrio. Amém, querido? Então, nós não podemos buscar somente para mim. Se eu casei, eu quero ver minha esposa bem, eu quero ver meus filhos bem, e eu tenho que lutar contra isso para que esteja na rocha. Amém? Existe marido que faz o que a mulher seja rixosa, né? Ou seja, tem pessoas que têm prazer em apontar o dedo na cara do outro, né, o marido ou mulher, e isso acaba se tornando rotineiro na vida da pessoa, a pessoa não nota mais. E aí entra a briga. E aí a casa fica na areia. A hora que vier o primeiro vento forte, desaba. Está entendendo? Diga amém. Então, se Deus revelasse o que acontece em algumas casas por aí, meu Deus, nós ficaríamos escandalizados. Mas, na realidade, o que Deus quer que você decida hoje é mudar a sua vida. Comece em você. Comece na memória. Eu tenho problema, tenho alguma coisa ruim com a minha esposa, ou esposa com o marido, peça perdão. Tire o diabo da jogada, porque a nossa vida é curta aqui. Nós não sabemos quando é que nós vamos. Daqui para ali. O versículo 24, ele diz assim, olha só, todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras será comparada ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Você está entendendo? Portanto, ter uma família curada é possível. Ter um casamento curado é mais do que possível, porque a aliança começou no céu, né? Nós podemos mudar tudo, porém, quando você chorar e buscar essa presença de Deus, Ele é fiel e justo para entrar na sua casa, na sua causa, né? E regar as suas lágrimas, amém? Com o óleo da unção dEle, que é de vitória e é de poder. E eu tenho certeza que Deus muda as vidas, amém? Então, eu tenho uma notícia da parte de Deus para você, a cura é possível. Amém? Seja qualquer problema que tiver, a cura é possível. Todos saberão que foi o Senhor, o Todo-Poderoso, que te assistiu. Nós precisamos buscar a presença dEle. Amém? Ou seja, a chuva, os rios, os ventos não poderão abalar mais a essência do Senhor na sua vida. Quando nós buscamos a essência do conhecimento, o diabo, ele bate em retirada. O diabo sabe se a palavra está dentro de você ou não está. Amém? Então, precisamos buscar. Tem um tempo com Deus. Quando Deus me disse que eu iria levar a palavra, eu digo nunca. Para mim falar com 2, 3, eu tinha que estar drogado. Hoje eu fico triste, quando tem pouca gente. Por quê? Porque eu sei que a palavra muda. Eu sei que quando a pessoa presta atenção e a palavra entra, Deus faz algo na vida da pessoa. Porque a palavra não é minha, a palavra é de Deus. Amém? Eu quero que você creia que o mover de Deus irá entrar na sua vida, na sua casa, na sua vida espiritual, em todas as áreas, porque Deus vai mudar a estrutura da sua vida. Onde tiver areia, vai transformar em rocha. Se você crê, fica de pé. Peça ao Espírito do vivo Deus agora, que Ele venha sobre a sua vida, que Ele traga a cura, que Ele manifeste aonde precisar manifestar. Se você tem problema, se você está com o seu cônjuge, peça a Deus agora, Deus, muda a minha vida, eu quero ser feliz. A Bíblia diz assim, olha só, a alegria do Senhor será a minha
força. Alegre o Senhor, busque Ele, não dá bola para os outros. Tem pessoas que dão risada, olha lá, antigamente quando eu me converti, meus amigos de farra, olha lá, agora virou pastor, agora virou ladrão, agora é crentinho. Sabe o que eles fazem hoje? Me pede oração. Me pede oração. Ora por mim, pastor. Minha vida está um caos, meu filho está na droga, minha filha é lésbica, eu não sei o que, cada coisa. Ora por mim. Mas se eu desse bola para eles, eu não estaria aqui hoje, porque machuca a gente. Nós somos seres humanos, mas quando nós buscamos da essência do Pai, Ele é poderoso para te honrar, e aonde você ora, o milagre acontece. Peça ao Espírito do vivo Deus agora, para Ele entrar na sua casa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero olhar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é o meu bem maior, faz um milagre. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra Te ver, olhar para Ti e chamar Tua atenção. Eu preciso de Ti, eu preciso de Ti, sou pequeno demais, me dá Tua paz, faço tudo Te seguir. Peça para Ele agora. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Querido Deus, eu creio, Pai amado, Deus, no milagre que se estabelece, Pai amado, na vida de cada um dos Teus filhos. Ó Pai, aquele que pede, que ora, que busca, a Tua palavra diz que Te encontra. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor tem encontrado muitas vidas. Obrigado, Deus, por cada um que o Senhor trouxe aqui. Eu sei que o Senhor não trouxe, ó Pai, para nada, mas o Senhor trouxe para que o milagre entrasse, ó Deus, no entendimento, na casa, seja espiritual como físico. Creio, Pai amado, no mover do Senhor. A Tua palavra diz que nada acontece por acaso. E nós cremos, ó Deus, que se estamos aqui hoje, podemos mexer na boa mão do Senhor e o Senhor nos abençoar, o Senhor guardar as áreas que estavam na areia e transformar elas para que venham ser colocadas na rocha, que é o Senhor.
Eu creio, Pai amado, no mover sobrenatural dos teus filhos. Eu quero te pedir, Espírito vivo, Deus, pela dona Geni, Pai, ela está no hospital agora. A tua palavra diz, Pai amado, que quando oramos, os enfermos serão curados. O Senhor tem feito muitos milagres aqui nessa igreja. Eu te peço hoje, como igreja, que o Senhor entre, Pai amado, na vida agora, Pai amado, de dona Geni, e que o Senhor trabalhe, seja enfermeiro, médico, seja quem for, que estiver botando as mãos nela, seja por ti usada agora, nesse momento, e que venhamos amanhã, Pai amado, ó Deus, saber um novo relatório do Senhor, um relatório de cura, um relatório de milagre, relatório, Pai, do Deus vivo no qual nós servimos. Eu te peço que a cura do Senhor se estabeleça, Pai, na vida da dona Geni, ó Deus, e de todos aqueles, Pai amado, que se porventura estão com um problema desse vírus, ó Deus, que o Senhor visite e livre eles, e aqueles que já passaram por esse problema, que agradeça ao Senhor de que nada aconteceu, porque coube ao Senhor proteger, porque sabemos, ó Pai amado, que é um vírus que vem trazer, que tem trazido pessoas a olhar para o céu novamente. Eu te peço, doce Espírito, seja conosco. Eu quero abençoar a tua igreja com o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do doce Espírito repouse sobre cada um, proteja, guarda, livre eles de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.